Bom, pessoal, falando sobre carga de gás, hoje nós vamos estar falando acerca de como que é feita a carga de gás num sistema de refrigeração. Vamos começar pela geladeira, depois a gente monta também um vídeo aí para falar sobre os ar-condicionados, tá? Bom, para se realizar a carga de gás em sistema de refrigeração, é necessário saber a pressão de trabalho do aparelho em questão, ou a temperatura, e qual tipo de gás que o aparelho funciona. Então vamos falar sobre a carga de gás na geladeira e vamos observar essa etiqueta de uma geladeira Electrolux nesse modelo aí, tá? Então o que você observa aqui, tá? Você observa aqui nessa geladeira aqui, ó, que a pressão dela estabilizada, a pressão de sucção, olha só, ela tem duas pressões, a pressão de alta na descarga, que é a pressão lá no condensador 205, e tem a pressão de baixa lá na sucção. É por aqui que a gente acompanha a evaporação do fluido refrigerante. Observa também que essa pressão, ela também está em kPa, quilopascal. Tá? Então, vamos voltar. Então, qual é a pressão aqui de trabalho estabilizada? Depois que você dá uma carga de gás, você coloca lá uma certa quantidade de gás, a pressão vai subindo, até que completa o sistema. Depois de algum tempo, a carga de gás estabiliza e à medida que a temperatura vai abaixando, a pressão também vai abaixando. Então, aqui, ó, observe que a pressão de baixo estabilizada está aproximadamente em 2,9 psi, quer dizer, aproximadamente 3 psi. Então, sendo o gás R134A aqui, ó, a pressão de 3 psi, o fluido refrigerante, o R134A, está evaporando dentro do sistema aproximadamente a menos 22 graus Celsius. Então, quando você realiza o vácuo no sistema para realizar a carga de gás, o ideal é dar carga de gás o quê? Pesando o gás. Então, essa etiqueta aqui está dizendo que o fluido é 134A e que no sistema você deve colocar 80 gramas de gás, certo? Então, você pode dar carga de gás pesando o gás, se você tiver uma balança para poder fazer isso. Caso contrário, você vai dar carga de gás por acompanhamento, acompanhando o desempenho, tá? Bom, aqui nós temos aqui outra afirmação aqui que a gente vai falar agora aqui, ó, da pressão de alta, pressão lá no condensador, a pressão estabilizada lá no condensador lá. Então você vai ver que a pressão máxima lá no condensador é 205 psi, a pressão máxima. Mas é claro que à medida que o equipamento vai trabalhando, vai funcionando, vai baixando a temperatura, vai baixando também a temperatura do condensador. Então essa temperatura aí de 55 graus é no caso se a pressão ficar muito alta lá no condensador. Observe também que durante a carga de gás devemos verificar a corrente elétrica. Está aqui, ó. Qual é a corrente elétrica desse aparelho aqui, ó? 1 ampere. Ó. Tá? Quando ocorre uma carga de gás alta, quer dizer, você colocou um excesso de gás, a corrente elétrica vai ficar alta e o motor compressor vai desarmar. Por quê? Vai desarmar por superaquecimento, já que você está forçando o sistema a trabalhar mais. Tá? Agora nós temos outro exemplo aqui, ó. Nós temos exemplo de um expositor de sorvete que sinaliza na sua ficha técnica que a sua temperatura de funcionamento situa-se na faixa de menos 14 a menos 10. Então, sendo o gás 134A, a faixa de pressão deverá ficar entre 10 e 14 psi. Então, essas informações, onde que eu pego essas informações? Eu pego na ficha técnica do aparelho. Tem que entrar no site do fabricante aqui, nesse caso aqui, ó, e lá na ficha técnica do aparelho para ver para que esse aparelho funciona, qual é a faixa de funcionamento desse aparelho, já que se ele é uma sorveteira, se ele é para um expositor de sorvete, ele tem que trabalhar com o quê? Com
a temperatura negativa, porque senão vai derreter o sorvete todo. Agora nós temos um exemplo de um refrigerador duplex, ó, que sinaliza na sua etiqueta que a sua pressão de baixa estabiliza em 0,9, quer dizer, 0 PSI, quase 1 PSI, ó. Então, nessa temperatura, novamente, a gente tem que olhar o quê? Aquela régua de refrigeração. Vai lá no aplicativo. Se você não tiver o aplicativo, você pode também entrar no site e imprimir também essa régua de refrigeração, conforme eu já mostrei em outros vídeos para você. Isso tudo aí. Então, nessa pressão aí, a temperatura de evaporação do R134A fica na faixa de menos 25 graus negativos. Essa temperatura é no freezer, porque a geladeira duplex ela tem a parte de cima, que é o freezer, e a parte de baixo, que é o refrigerador. Tem algumas geladeiras que é invertida isso, mas no padrão a maioria funciona assim: em cima é o freezer e embaixo é o refrigerador. Embaixo a temperatura fica em torno de 6 a 8 graus, 10 graus, vai depender da regulagem que você colocar no sistema. Vai depender também da temperatura que você regular no termostato lá, vai ocasionar também que essa temperatura no congelador, no freezer, pode ser também o quê? Um pouco mais alta também. Bom, aqui se você quiser assistir o meu vídeo sobre carga de gás, você pode acessar esse link aí, ó, e ele vai te direcionar lá para esse vídeo aí, de carga de gás. Agora vamos ver a pressão da carga de gás de um freezer, ó. Nesse caso aqui, ó, desse freezer aqui, a pressão dele, já estabilizada, é 4 PSI. Então, sendo o gás 134A, a temperatura de evaporação será de aproximadamente menos 21. Então, essa é a temperatura de evaporação. Depois de um determinado tempo que o freezer estiver funcionando, a pressão vai ficar baixa e ele vai atingir uma temperatura próxima aí aos 21 graus negativos aí. Vai depender do projeto também. Bom, então pessoal, nós indicamos aí alguns modelos de como é feita a carga de gás. Lembrando que o gás retorna para o motor compressor para também refrigerar o mesmo. Quer dizer, quando o gás retorna para o compressor, ele refrigera um pouco o motor compressor. Sendo assim, se houver falta de gás, vai aumentar a temperatura do motor compressor e o motor compressor vai desligar também por superaquecimento. E o excesso de gás, se você colocar muito gás no sistema, vai provocar o quê? Um retorno de líquido para o compressor, causando até a sua quebra. Tá? E pode acontecer também de ficar congelando lá do lado de fora do motor compressor. Tá bom, pessoal? Então, era isso aí que eu estava querendo passar para vocês aí no vácuo e a carga de gás. Você tem que saber a informação do fabricante para saber que tipo de fluido refrigerante o equipamento trabalha, para você poder fazer uma carga de gás em cima da marca, nem mais nem menos. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aí. Um grande abraço.